Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News Difusora. É um prazer ter a sua companhia aqui em 93,9 FM, iniciando mais uma entrevista do dia, recebendo aqui nos nossos estúdios o Patrick Minsfeld, que é vice-presidente da APAD, e também o André Mantuanelli, que é diretor do Departamento de Bem-Estar Animal aqui no município de Rio do Sul. E só de apresentar os nossos convidados, a gente já consegue ter um pouquinho da noção do que será o tema da entrevista do dia de hoje, porque os registros, principalmente de abandono e maus tratos, são frequentes aqui em Rio do Sul. Embora a cidade tenha um departamento de bem-estar animal e conta com uma unidade móvel de fiscalização, os casos continuam sendo registrados. Para a gente ter uma ideia, no ano passado o setor atendeu mais de 800 ocorrências. E ainda, no final do mês passado, um fato muito lamentável aqui em Rio do Sul, que a gente vai comentar também, é de que um casal foi preso por maus tratos após um cachorro ser encontrado desnutrido e com graves ferimentos na cabeça. Acredito que, inclusive, essas imagens circularam e quem viu a foto desse animal não teve como não se comover ou até mesmo se questionar de como um ser humano consegue fazer isso com um companheiro, com um seu animalzinho. Por isso, é um prazer, André, Patrick, ter vocês conosco aqui na entrevista do dia. Eu acho que a gente pode começar, Patrick, por favor. Eu queria te pedir a respeito dessas demandas da APAD, porque a gente percebe cada vez mais a crescente da demanda, apesar das inúmeras campanhas de conscientização que a APAD faz com o passar dos anos, mas a demanda ela continua sempre aumentando aqui em Rio do Sul, né, Patrick? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa rádio que sempre é parceira, né, dos eventos, principalmente agora falando da causa animal, em prol da APAD e dos nossos animais, né? Infelizmente, a questão de abandonos, maus tratos, a gente tem bastante ainda na nossa cidade, por força também de legislação e também por, digamos, capricho do nosso poder público municipal. A gente tem agora o setor do bem-estar animal, que vem nos auxiliando bastante, né? Sem isso, a APAD hoje não conseguiria caminhar sozinho. Então, hoje somos uma parceria, né? O setor do bem-estar animal da prefeitura e a APAD, né? Um precisa do outro para a gente poder caminhar junto em prol dos animais. E falando sobre maus tratos aqui na nossa cidade, infelizmente tem bastante, né? A questão de abandono. Aí o que acontece? A pessoa abandona o animal, vamos falar aqui hoje de gato e cachorro, né? Em algum canto da cidade. Quando é encontrado por alguém, né, da população, ele já está desnutrido, já está doente, né? Aí gera outras consequências, já precisa ir para a clínica veterinária, aí o custo é elevado. A APAD hoje recebe um valor mensal de ajuda de custo da prefeitura, mas não supre nem 50% da nossa despesa, né, que é bem alta. Então a gente está sempre atrás do financeiro, correndo, né, de ajuda. Financeiro e voluntários para ajudar. Aí a questão do voluntários também é legal a gente comentar aqui para todos que estão nos ouvindo, que a gente até recebe bastante pedido de pessoas que querem ser voluntário. Mas aí o que acontece? Muitos acham que ser o voluntário da APAD é ir ali buscar aquele gato bonitinho, cheirosinho, aquele cachorro super educado, né? De banho tomado. E não é nada disso, né? Ser voluntário da APAD é ir no canil, limpar fezes, dejetos dos animais, é resgatar um cachorro atropelado de uma semana que está lá na beira da estrada, né? Cheio de aqueles bichos, larvas, mau cheiro. Aí você precisa colocar no seu carro, vai pegar esse cachorro, ele não vai vir, né, simpático contigo, ele vai tentar te morder, te agredir. Por quê? Porque ele está com dor. Então é uma luta diária isso, né? E a gente vem sofrendo muito também por falta de voluntários hoje na instituição. Temos menos de 10 pessoas para uma cidade do tamanho da nossa e com a demanda que a gente tem, né? Que é muitos. Eu estou aqui, o meu telefone está aqui piscando um pedido de ajuda. E daí a gente está aqui, passa para o grupo de voluntários. Todos nós também trabalhamos, né? Temos horários a cumprir, né? E muitas vezes não dá para ir naquele exato momento. A gente tenta explicar para a pessoa que está pedindo ajuda, já vem aí um xingamento, né? Um palavrão, uma ofensa. Ah, mas vocês estão aí para quê? Né?
A gente ouve muito disso. A gente está aqui em prol dos animais. Porque se fosse em prol do ser humano nesse aspecto, a gente não conseguiria ajudar ninguém, né? Porque é muita falta de educação mesmo, respeito com o próximo. Mas, falando aí no mês de conscientização sobre os maus tratos, a gente está pegando firme, junto também com a delegacia aqui de Rio do Sul, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Militar, bombeiros, todas as equipes de segurança também são muitos parceiros da gente, da PAD, né, junto com a Prefeitura, do Bem-Estar Animal, que tem o veterinário também que já faz esse laudo. A gente está dando prosseguimento, estamos registrando o boletim de ocorrência e encaminhando para o poder público fazer a parte dele, que é processar essas pessoas que cometem esses crimes, né? E tu percebes de alguma forma uma diferença com relação a isso, Patrick? Desde quando tu começaste como voluntário na PAD até os dias de hoje? Olha, a diferença em quantidade de abandono... De ter essa consciência, porque o trabalho de vocês é sempre muito grande também nesse quesito de não abandone, não maltrate. Tem melhorado ou não? Olha, o ser humano mesmo precisa às vezes ser assim, abandonado, Patrick? Parcialmente a gente conseguiu modificar algum aspecto. Aquele aspecto assim, digamos, um pouco mais rural, né? Vamos citar isso. Por exemplo, uma ninhada de gato, em vez de castrar a gatinha, a fêmea, nascia e iam lá e sacrificavam um filhote, né? É comum isso na nossa região ainda. Então isso a gente melhorou, né? Isso assim foi consideravelmente, houve uma grande mudança. Agora a questão do ser humano em prol da causa ainda está bem complicado, né? A gente está fazendo aí uma conscientização, acho que o André pode conversar sobre isso também nas palestras que eles estão fazendo, que é muito bacana, né? Ali com as crianças, que vai gerar frutos aí mais para frente, né? As pessoas, o ser humano ainda está um pouco folgado, né? Ele quer sempre achar um culpado, ele quer sempre transferir essa culpa, né? Ele acolhe um cachorrinho e fica pedindo ração para a PAD, às vezes 1 quilo, 2 quilos, é uma coisa que a gente pode fazer em casa, a gente pode ajudar, sabe? Ele quer sempre transferir a responsabilidade. Então a gente está assim bem complicado com o ser humano. Agora sim, a gente já evoluiu também. Já temos aí um setor da causa animal, temos aí alguns deputados já que foram eleitos para a causa animal aqui do nosso estado, e isso vai gerar, né, já está gerando algumas leis, né, de garantias, algumas punições quando houve isso também, essa questão de maus tratos. Então há uma evolução. Até mesmo porque, né, André, boa tarde, seja bem-vindo à nossa entrevista. Acho que quando a gente fala com relação aos maus tratos, é bem importante, inclusive, esse trabalho que tu fazes nas escolas, porque quando a gente imagina que alguém consegue maltratar um cachorrinho, consegue maltratar um gato, consegue maltratar um animal, para ele maltratar o vizinho, o irmão, a professora, a mãe, é um passo muito pequeno, né? Então, acho que essa consciência, o despertar que a gente tem feito, que a PAD tem feito, que o departamento tem feito, ele também tem esse reflexo positivo na evolução das crianças e na evolução da sociedade como um todo, né, André? Boa tarde. Isso, boa tarde. Exatamente. Até esse atentado que ocorreu nas escolas, o rapaz que cometeu isso já tinha um histórico de maus tratos com os animais, né? Parece que havia matado um cachorro da família. Até nas aulas, nas palestras, a gente cita isso como sendo um indicativo, já um termômetro. Então, se a criança percebe que algum familiar maltrata algum animal, já ficar esperto, porque daqui a pouco pode ocorrer um abuso, algo nesse sentido. A questão dos maus tratos, a gente sempre diz que é algo muito que está partindo para uma parte de mudança cultural. Então é algo que às vezes demora um pouco, porque a gente tem que passar isso pela parte educacional da criança, tem que ser mais falado nas aulas também. Essa questão dos cuidados básicos, né? Às vezes as pessoas, parece que falta aquele estralo assim na cabeça da pessoa. A gente tem hoje questão, por exemplo, de corrente curta. Mais de 94% dos casos, quando a gente vai e orienta, existe a modificação, a pessoa melhora. Então é um número bem alto. Então quer dizer que está faltando o quê? Instrução, algo ali na base. Então com isso, ano passado nós atingimos cerca de 600 alunos com o nosso veterinário indo aqui nas escolas do município fazendo a palestra. A gente fala então de maus tratos, guarda responsável, também a questão de zoonoses, né? A gente às vezes esquece desse ponto, mas se a gente não cuidar bem dos animais, eles acabam tendo doenças que podem ser transmitidas por seres humanos. Isso no fim da linha acaba
atingindo o SUS também. Então é toda uma corrente. A gente vem também com esse trabalho de conscientização, temos a nossa cartilha educativa, a gente fala todos os passos principais ali. E também agora, como o Patrick salientou, é importante também essa parte política. Então a gente agora tem alguns deputados da causa animal que foram eleitos aqui em Santa Catarina. As leis precisam ser reformuladas, são leis ainda antigas, não contemplam tudo. No âmbito municipal, a gente está agora finalizando a nova legislação municipal. A gente espera que até final do ano ela esteja aprovada. Também vai ser bem bacana, vai facilitar. É uma lei assim, que vai trazer também uma segurança para os protetores, né? Que hoje tem muitos protetores independentes que ajudam bastante. Então é todo um conjunto de fatores que a gente vem trabalhando entre prefeitura, a PAD, os demais órgãos de segurança, que com o passar do tempo vai tendo uma progressão. Às vezes não é naquela velocidade que a gente espera. Eu sempre digo que a curto prazo é a castração, né? A gente castrar, a gente resolve a curto prazo, mas a longo prazo é sempre a conscientização. A maior dificuldade hoje, se for somar o bem-estar, a PAD e as ações conjuntas, é a demanda por maus tratos, é a demanda, de repente, por pessoas que abandonam? Existe uma demanda maior que hoje gera essa dificuldade para o trabalho de ambos, tanto do departamento quanto da PAD? Hoje, a questão de maus tratos, ela abrange cerca de 15% a 20% do nosso departamento. O restante são os atendimentos a domicílio para pessoas de baixa renda. Então, isso está aumentando bastante. Já teve até um surto de sinomose aí nesse último mês, então, que a gente teve direto aí na estrada. Ainda estamos tendo um resquício, né? Agora começa a baixar a temperatura, começa a diminuir, né? Mas, assim, os atendimentos, por um lado é bom, porque isso demonstra que as pessoas estão conhecendo o serviço, estão utilizando, né? Então, assim, não esperam um animal chegar num ponto que se constate um maus tratos, porque elas já acionam o departamento antes. Então, isso também é um case de sucesso nosso, que está mudando bastante. A gente tem um trabalho bem bacana com as agentes de saúde também, que às vezes a pessoa não sabe entrar em contato, não tem, né, mexer no celular, no WhatsApp. A agente de saúde já nos avisa, o veterinário vai até o local. A gente então não espera gerar um caso, uma denúncia. A gente já tenta intervir o quanto antes, que a gente também melhora a situação do animal. Mas hoje o volume é grande, né? Mesmo porque, levando em consideração uma média do IBGE, a gente teria mais de 20 mil animais entre cães e gatos em Rio do Sul. Então, basicamente, cada lar, digamos, tem um. Cada 3 pessoas, um animal. Geralmente essa média. Então, é uma demanda bem grande. E a gente tem também as questões dos limitantes do município, né? As serras, locais assim que a gente não sabe se animais daqui ou de fora que acabam largando aqui no nosso município. Então é um conjunto de fatores. Essa média do IBGE lá na tua casa vai bem para cima, né, Patrick? Aumenta um pouco. Aumenta. Patrick, existe dentro dessa demanda que o André trouxe, ela é uma realidade um pouco parecida com a PAD? Ou ainda o resgate, os maus tratos, ainda é uma dificuldade para a entidade? A gente trabalha bastante em conjunto, né? Então, para a PAD ainda é a questão do abandono, né? Que gera gastos clínicos. Também, assim, o nosso custo ficou bastante elevado, né? Então, foi agora com a criação do setor do bem-estar animal da prefeitura, como é que acontece? A gente consegue sanar aquele atendimento, aquele pedido de ajuda lá na residência da pessoa, né? Carente, enfim. Aí o veterinário, o André, vão lá e acompanham esse animal. Mas também aumentou daí os casos que eles vão e veem que precisa do atendimento veterinário. Porque daí o que acontece? A prefeitura leva esse animal até o PET e quem arca com essa despesa é a PAD, né? Então aí isso acabou daí onerando as nossas despesas, e aí a gente está numa luta aí, né, de fazer pastelada e feijoada e pedágio, enfim, para conseguir lidar com isso. Mas por que essa luta toda? Em prol dos animais, né? Porque todo o custo que tem lá, né, é porque a gente salvou e resgatou um animal desse. E está aparecendo também outros tipos de animais para nós, uns animais maiores. Já aconteceu de cavalo, né? Situação de maus tratos aqui, a gente tem 2 em posse da PAD, né, que a gente está cuidando desses animais que iriam ser sacrificados, né? Então a gente está cuidando deles. E a demanda é mesmo a questão de maus tratos, que é o abandono, que gera atendimento clínico, fica lá internado, procedimento cirúrgico, né? A cirurgia e o atendimento médico veterinário tem um valor alto e isso onera bastante para a PAD.
Até com esse gancho, a PAD nesse fim de semana promove um bazar, né? Como é que tá a organização? As pessoas podem já participarem se organizando também para estarem nesse bazar? Sim, sim. Já está em todas as nossas redes sociais aí a divulgação, né? Quem está cuidando desse evento são as meninas da PAD aí que estão à frente disso, né? Então a gente vai fazer agora junto com a Agrovale, né? Ali próximo tem as faixas indicativas do local, dos horários, tudo certinho. Tem bastante peças, a gente ganhou bastante peças novas e usadas das lojas, das pessoas que não utilizam. Então a gente está aí bem esperançosos também que vai levantar um valor financeiro aí, né? Quero já agradecer aí também as meninas guerreiras que a gente tem ali da PAD, que estão atrás, né? Busco roupa aqui, leva para lá, e separo, e lavo, e dobro, né? Já estão aí mais de um mês nessa luta. André, eu lembro que em algum outro momento eu conversei com outra pessoa, de um departamento também da Prefeitura de Rio do Sul, e que falasse da situação da averiguação que é feita com relação aos maus tratos. Eu lembro que ela me disse assim, em alguns momentos o nosso departamento acaba sendo uma briga de vizinho, assim, de que eu não gosto do meu vizinho e eu vou denunciar ele por algum motivo. Vocês passam por isso também no departamento de bem-estar? De repente até essa falta de consciência de o que é maus tratos, o que eu posso fazer de repente para prejudicar o meu vizinho ao invés de ajudar. Vocês passam por isso também no departamento, André? Bastante. Atrapalha muito, né? Porque muitas vezes a gente acaba deslocando o veterinário até o local e não é nada daquilo que a pessoa acaba relatando. Então ela quer achar um meio de atacar o vizinho e acaba colocando o animal no meio. A gente sempre orienta as pessoas que para tudo a gente requer provas. Então, às vezes, o ideal é analisar bem a situação e definir a forma correta dela fazer uma denúncia. Então, se é algo mais investigativo, que requer tempo, pessoas observando, tem que ser gerado um boletim de ocorrência na delegacia. Algo mais orientativo pode chamar o bem-estar animal, que a gente faz a orientação. Se for algo de violência, algo em flagrante delito, pode discar por 190, né? Como até foi o caso desse animal que ocorreu semana passada ali. A polícia foi acionada, chegaram lá, a polícia automaticamente entrou em contato conosco, nós demos o apoio. Então a gente foca sempre na questão do animal. Isso que as pessoas têm que reparar. Às vezes eles querem que a gente faça essa, né, mediação, reate a questão das vizinhanças, mas daí não é conosco. Então a gente foi lá, viu o animal. O nosso veterinário averigou que ele deveria ir para uma clínica, já retiramos ele e levamos para a clínica em apoio com a PAD, e a polícia fez a parte dela, que é a questão criminal, né? Vale salientar que a Prefeitura e o Bem-Estar Animal a gente faz a questão administrativa, que então é multa, sanções, né? E a parte criminal, depois a fiscal, ela encaminha para o Ministério Público. Patrick, tu acompanhasse o resgate desse animal também, que o André falou agora, de que eu desconheço alguém que tenha sido preso aqui no município recentemente por maus tratos. A gente falou, ambos falaram sobre a necessidade de a gente ter leis mais efetivas, formas mais efetivas de cobrança, mas esse foi um caso em que a legislação foi efetivamente utilizada, esse casal foi preso. Tu acompanhou também essa situação, Patrick? Sim, esse foi um caso efetivo, né? Olha os esforços das parcerias, né? A Polícia Militar teve essa denúncia, presenciou o flagrante delito, né? Deu a prisão para o casal, né? Pelo flagrante delito de maus tratos. O Bem-Estar Animal acompanhou para também ter o laudo do veterinário e ter a prova legal disso. E a PAD fez o resgate do cachorro, né, tendo o tratamento médico veterinário, né, ficou internado, foi feito o procedimento cirúrgico com a PAD. Então, a lei foi cumprida nesse caso, o casal foi preso, né, eu não sei hoje a situação, como é que está desse casal, mas com certeza vai responder, né, juridicamente, criminalmente, e por bem, o animal já se recuperou, está hoje num lar temporário, né, ficou com alguns danos, né, porque foi bem grave a situação dele, mas já está num lar temporário. Então é isso que faz a gente dar energia para continuar, né? Tu viu ali o bichinho que estava quase morto, né, morrendo ali aos poucos, e hoje já tá, recebi até um vídeo dele, né, pulando lá na casa e tal, feliz da vida, que nem diz outro, né? Então é isso que vale a pena, né? André, para quem não viu as fotos, tu consegue descrever um pouquinho como é que foi esse caso, para quem não acompanhou, de repente, por favor, pra gente? Sim, o animal ele estava bem desnutrido,
Aí tem uma parte mais técnica, né, que ele estava com a posterior já caída também. E aí ele estava com a míase na cabeça, que é a famosa bicheira, né? Então ela estava bem profunda já. Até deu de ver assim que ele tentou passar um spray, mas de maneira incorreta, porque ele passou por fora assim, né? Então foi mais um caso assim de negligência. A gente sempre diz que quando se caracterizam maus tratos, dificilmente é uma coisa só, né? Ou é falta d'água, geralmente é um conjunto de fatores, né? Que aí vão demonstrando que houve negligência naquele sentido. Então algo ficou bem aparente e acabou acarretando ali na prisão do casal. O que pode vir a ser mais comum a partir dessa ação efetiva do bem-estar junto com a PAD, né, Patrick? Com certeza, né? Vai ser. Tendo essas provas, a gente vai dar sequência, né? A gente vai registrar o boletim de ocorrência. Vamos chamar a polícia militar. Nesse caso ali, a policial que atendeu o caso, ela presenciou a ração do animal que já estava, molhou e secou, ficou aquela pastosa dentro do potinho dele, né? Mais uma situação. E como o André comentou, quando a gente tem um caso com o animal, tem uma frase que diz, né? Se a pessoa não gosta dos animais, desconfie dessa pessoa, né? Porque a pessoa pode não gostar de ter o animal ali na sua cama, dentro da sua residência, mas o respeito pelo animal, né? Isso precisa ter, né? Não tem como não. E quando a gente se depara com uma situação dessa, e se for levar bem a fundo, analisar, essa pessoa tem problema na família, tem problema com o filho, tem problema na escola, tem problema com a esposa, tem outras agressões, e tem também com o animal, não é? Raramente tu acha uma situação que é somente com o animal, né? É uma pessoa já que tem vários tipos de situações. Então cabe aí, levanta toda uma demanda, né, para a prefeitura, para o setor social, jurídico, né, judiciário, enfim, ali levanta todo um problema daquela residência, daquela situação, daquele bairro, daquele local. O que foi que a gente conversava no início, né, de que parece uma situação isolada, de não gosta do cachorro, mas não, é todo um problema até quase de saúde pública que a gente vivencia por conta disso, de que é só um pontinho em que vocês acabam sempre acendendo esse alerta, né? Para a gente até mesmo ir finalizando, André, eu queria te pedir sobre os mutirões de castração, que sem dúvida foram um sucesso, estão sendo um sucesso aqui em Rio do Sul. A demanda ela continua crescendo, a gente consegue perceber o quanto as pessoas têm buscado também cada vez mais. A partir dessa consciência, né? Aquilo que o Patrick falou antes, era comum encontrar uma ninhada de gato abandonado. A gente começa a perceber mais essa consciência também, né? De que as pessoas têm vontade de ter o animal em casa, têm vontade de ter o bichinho, mas tem esse cuidado já também, né, André? Já. E até bacana que ano passado, durante uma das nossas palestras nas escolas, nós já tivemos resultado de crianças que levaram os pais para castrar os animais nos mutirões. Então a gente vê que tudo começa a acontecer. Esse ano a gente está finalizando a licitação ainda. Então acho que uma outra empresa ganhou. Então a gente está agora verificando as datas disponíveis, a forma também que eles vão fazer esses mutirões, que vai ser um pouco diferente. Então a gente está agora organizando com a empresa, mas a partir do segundo semestre vai começar a ocorrer novamente. Para ser mais 1.000 castrações de animais aqui em Rio do Sul, nesse ano. O ano passado, tu tens os números? Foram 1.000 também. 1.000 castrações? Isso, 1.000 castrações. Ano passado foram somente fêmeas, né? Então são 1.000 ninhadas a menos, digamos, que poderiam ter ocorrido no ano passado. O reflexo já deve ser para vocês, sentido por vocês também, né, Patrick? Com certeza, todos esses anos aí que já é feito a castração por parte da prefeitura, também por parte da PAD, que tem a castração social, é um reflexo. A gente imagina se não tivesse, né, André? Sim, acho que todas essas castrações, né? Já passam de 4.000 animais, né, que a PAD e a prefeitura castraram nesses últimos anos em conjunto. E imagina todos esses animais, a maioria fêmeas, né, aí tudo procriando. Quantos animais nós teríamos aí, né, abandonado, em situação de rua? Porque ainda temos bastante caso, mas assim, você não vê muitos animais aí nas nossas ruas, como a gente tem em algumas cidades, né? Apesar de tu encontra um ou outro, já chove denúncia, né, para o bem-estar e para a prefeitura. Tem um cachorro aqui, chove, né, porque a gente tem bastante pessoas aí que ajudar é pouco, mas agora postar nas redes sociais é bastante, né, que é mais cômodo, é mais fácil, né, e, enfim, então a gente tem bastante desses tipos de denunciantes. Agora imagina se não tivesse essas castrações.
É mais raro de a gente encontrar aquela imagem da cadela no cio no meio da cidade, né? Então, quando ocorre, o pessoal já nos aciona, a gente já caminha ela para castração junto com a PAD. Então, esse tipo de cena já está mais difícil de a gente ver na cidade. E quando tem essa cena, a gente já é um atendimento urgente pra gente, né, André? Isso. A gente já vai lá, capta já essa cadela e castra a gente já pensa, né? 10 filhotes a menos, né? E a gente já sana o problema ali mesmo. Até mesmo porque, né, Patrick, quem denuncia também pode contribuir. E tem uma outra questão que eu acho que o óbvio precisa ser dito, de que falsa comunicação também é crime, né? Quando você está comunicando alguma coisa, está denunciando alguma coisa que não existe, essa falsa comunicação também é crime. Então, antes de alguém, de repente, postar ou ligar ou reclamar, também precisa averiguar, né, André? Isso, tem que ter um mínimo de materialidade, a gente sempre diz, né? Porque às vezes as pessoas, claro, não estou dizendo que a pessoa minta, mas às vezes ela viu, só que não tem como materializar aquilo. Então fica também difícil para a gente, porque é difícil de você chegar lá, até mesmo o veterinário caracterizar, apesar que ele vê toda a parte comportamental também do animal, ou às vezes foi um caso isolado, né? Então é bacana a pessoa sempre avaliar bem, tentar fazer vídeo, fotos, tentar alguma forma materializar isso para facilitar o prosseguimento da ação, né? Patrick, vamos deixar formas de contribuir com a PAD para a gente terminar a nossa entrevista. Tem o brechó esse fim de semana, mas tem outras formas também de contribuir com a entidade, com o trabalho tão espetacular que vocês fazem, né? Tem sim. Você pode estar colaborando nesse final de semana, né, com o nosso brechó, nosso bazar. A gente tem todas as informações nas nossas redes sociais, quanto Instagram, Facebook e também pelo WhatsApp. E você pode também estar colaborando através da energia da Celesc, né? A gente estará agora efetivando uma campanha nos dias seguintes para a gente tentar arrecadar mais pessoas para ter esse valor mensal. Nós temos o nosso Pix também, que é o nosso número CNPJ, que quem precisar está nas nossas redes sociais. Você pode também estar colaborando em adotar, né, um desses animais, nós temos bastante. A gente tem alguns mais idosos, né? Digamos que eles não são os mais lindos do mundo, né? Mas eles são os mais queridos, né? Porque a gente tem um lá que todos eles vêm cheios de trauma, não foi atropelado, outro abandonado, ou tem uma cicatriz aqui, outra lá. Mas todos eles vêm com uma história incrível. E quando você vai lá para adotar ele, o animal sabe, né? Ele já pula na pessoa, é ele que te escolhe. Então essa é uma grande forma de ajudar, adotando um dos nossos animais. E a outra forma também é sendo um voluntário. Mas como a gente deixa bem claro do voluntário, que é um trabalho árduo, né? Não é um trabalho limpo, cheiroso, né, e gostoso, porque tu só vê coisas ruins, né? Animais atropelados, doentes, ajudar na limpeza dos canis. Então, se você tiver essa disponibilidade, né, a gente também está aceitando voluntários. Então tem várias formas de estar ajudando a PAD, além de não dar mais serviço para a PAD, que é a questão do abandono e maus tratos, né? Que além de dar mais serviço para a PAD, gera um valor financeiro negativo para todos nós, né? Para a prefeitura, para a PAD, que também vem dos nossos impostos, uma parcela desses pagamentos. Então fica aí o nosso pedido para quem puder nos ajudar e o agradecimento para aqueles que já são voluntários e já contribuem conosco. Patrick, obrigada mais uma vez pela sua participação, obrigada pela entrevista, André, obrigada. A gente reitera, né, de que as nossas portas sempre estão abertas, qualquer pedido de ajuda, qualquer forma que a gente possa contribuir, por favor também nos acionem aqui no Grupo de Comunicação Difusora. Muito obrigada. Obrigado. Essa então foi a nossa entrevista do dia, eu agradeço a você por estar aqui conosco e até segunda-feira.